Justiça é dar a cada um o que precisa ou respeitar o que cada um conquistou. No Brasil católico, muitos confundem generosidade voluntária com obrigação estatal. Neste vídeo, mostramos a diferença entre ideais nobres e políticas que minam a liberdade e destroem o mérito. Afinal, será que um país se desenvolve apenas com boas intenções baseadas na doutrina católica ou com ações efetivas sustentadas por evidências e resultados? Não é dar a cada um o que é seu, porque isso a gente dá ao pobre a pobreza, ao rico a riqueza, ao miserável a miséria, ao sem terra a exclusão e ao proprietário o acesso a tudo do que é bem. A crítica ignora que a concepção clássica de justiça, como formulada por Aristóteles, busca dar a cada um o que é seu, ou seja, respeitar direitos, méritos e propriedades. A desigualdade que existe não é fruto da justiça em si, mas da ausência dela. Quando o Estado intervém de forma arbitrária, cria privilégios, distorce incentivos e penaliza quem produz. A justiça é poder construir uma consideração de que se realiza quando se tem de cada um conforme o seu trabalho e se atribui a cada um conforme a sua necessidade. Essa definição é idealista, pois na prática falha. Distribuir de acordo com a necessidade, independentemente do mérito ou do esforço, desestimula o trabalho e a produtividade, criando dependência do Estado e enfraquecendo a liberdade individual. Um sistema justo reconhece as diferenças de talentos, interesses, oportunidades, circunstâncias, possibilidades, sortes e azares na vida de cada indivíduo e recompensa os resultados desiguais de cada um, permitindo que cada um colha os frutos de seu trabalho. O princípio de cada um conforme seu trabalho, a cada um conforme sua necessidade, parece nobre, mas historicamente gera pobreza generalizada e concentra poder nas mãos de quem decide a distribuição. O que significa que, se eu tenho uma capacidade de trabalhar mais, isso significa então que eu vou sustentar outras pessoas que têm capacidade de trabalhar menos. Mas se elas têm necessidades maiores que as minhas, mas na prática o que aconteceu? Ao longo do tempo, depois de ser implementado isso daí, as pessoas que trabalhavam muito, elas começaram a se sentir escravas do seu próprio trabalho. Se elas eram aquelas que mostravam que trabalhavam muito, então os chefes chegavam e colocavam, então você vai trabalhar mais agora. Então agora eu vi que você tem capacidade, eu vou realmente te explorar. Só que isso cria um incentivo para que eles fizessem o quê? Parassem de trabalhar. Isso é muito relacionado a como a gente encara o socialismo, a como a gente vê essa mentalidade de grupo tão bonita em que tudo é de todos e por isso todos podem ser ricos. E aí chegou Aristóteles, ele disse, eu acho que eu não penso tão assim. Eu pensei, eu produzir alguma coisa, então essa coisa é minha. Então o Aristóteles disse, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. Distribuir riqueza com base na necessidade, em vez do mérito, gera injustiça porque desconsidera esforço, competência e responsabilidade individual. A verdadeira justiça protege o que cada pessoa conquistou honestamente. Quero dizer, deputado, que isso está no Manifesto Comunista, mas antes está nos Atos dos Apóstolos. A comunidade cristã primitiva, de origem judaica, compartilhava bens de forma voluntária, sem coerção, sem Estado, regulando produção ou tributando para redistribuir. Karl Marx, ao contrário, deu uma aparência pseudocientífica à filosofia social católica e transformou essa ideia em um projeto de poder coercitivo. Defendeu coerção legal, restrição de propriedade e controle centralizado. Confundir generosidade livre com socialismo compulsório não é apenas ingenuidade. É distorção, seja por pura ignorância ou por motivos inconfessáveis. O que é uma revolução? Uma revolução é uma proposta de refazer a sociedade de alto a baixo por meio da concentração do poder na mão de um grupo de guias ou intelectuais iluminados. Isso é comum a toda esta gente. E se nós perguntarmos aonde começou este negócio, eu sei quando pela primeira vez na história do Ocidente aparece esta ideia. E ela aparece nas revoluções hussitas e taboritas do século XV, que eram movimentos cristãos. E esses movimentos eles se caracterizavam, vamos dizer, pela ideia de uma reforma total da sociedade para impor o cristianismo tal como eles o entendiam. Então, tratava-se, de certo modo, de você apressar o juízo final, ou pelo menos você aplanar o caminho para o Senhor. Quer dizer, para apressar a vinda de Cristo, então tínhamos que montar uma sociedade cristã, na qual talvez Jesus Cristo se sentisse à vontade.
E esses movimentos, a ideia deles era a seguinte, era eliminar o mal no mundo mediante a matança dos maus e instaurar então o império dos bons. E isso evidentemente foi a primeira proposta revolucionária. Você não encontrará uma ideia similar em parte alguma da história do Ocidente e na verdade na história do mundo. Você não tem um precedente. Então eu digo, opa, eu descobri onde começou esta coisa. E esta coisa começa dentro do cristianismo, com um conteúdo ideológico cristão. Então os apóstolos vinham, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Paulo, né? Ou melhor, Lucas, né? Que é quem redige os Atos, né? É dali que vem a máxima e não tem nada a ver com Marx, não tem nada a ver com Che Guevara. A prática descrita nos Atos dos Apóstolos era voluntária e comunitária, e não uma política obrigatória de redistribuição com coerção. Cada cristão podia decidir contribuir ou não, e ninguém era punido por não participar. Além disso, a escala era pequena e local, completamente diferente das imposições centralizadas do socialismo moderno. A tentação de usar Atos como justificativa para políticas compulsórias ignora a liberdade de escolha e o contexto histórico específico da comunidade cristã primitiva. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive, sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. É curioso e preocupante como muitas pessoas não percebem a própria ignorância. A ignorância tem um efeito perverso. Faz com que quem pouco sabe se ache um gênio, enquanto quem realmente entende fica inclinado a duvidar de si mesmo e a questionar mais. Esse fenômeno não é só uma questão pessoal, ele molda sociedades inteiras. Gente ignorante confia em slogans em vez de dados. Adere a modismos e ideologias sem fundamento. Julga opiniões alheias como erradas, mesmo sem compreender o assunto. A verdade é simples, mas dura. Quanto menos você sabe, mais confiante pode ficar. E isso pode ser perigoso quando se trata de política, economia e decisões que afetam toda a comunidade. O primeiro passo para sair dessa armadilha é reconhecer a própria ignorância e buscar aprender. Só assim a inteligência verdadeira pode florescer. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência, isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. Tudo que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. A política esquerdista ou progressista com verniz católico sobrevive graças a um fator essencial, a ignorância. Não é por acaso que ela prefere slogans a argumentos, emoções a fatos, promessas vagas a resultados concretos. No Brasil católico, os vulneráveis de discernimento tornam-se presas fáceis para discursos que misturam culpa, moralismo e ressentimento. A doutrina social católica, reinterpretada por Karl Marx e movimentos autoproclamados de progressistas, atua como uma moral pronta para justificar intervenção estatal, impostos abusivos e cerceamento da liberdade individual, sempre em nome de uma justiça social coletivista abstrata. O caldo de ignorância e dogmatismo católico faz muitos acreditarem que existe redistribuição sem perda de liberdade, ou solidariedade forçada sem custo para quem produz. Mas isso é um mito. A única virtude indispensável para a vida em sociedade é a honestidade recíproca. Ninguém deve ser submetido à caridade compulsória, como faz o sistema tributário brasileiro ao punir o acúmulo de patrimônio e renda com progressividade, e ainda com tributação de herança. Esse modelo afronta o princípio democrático da igualdade perante a lei, cujo verdadeiro objetivo é proteger os justos resultados desiguais. Poucos percebem que a hostilidade à riqueza no Brasil não brotou apenas de teorias socialistas ou de modismos ideológicos recentes. Suas raízes são muito mais profundas, estão cravadas na tradição católica que, por séculos,
moldou a mentalidade anticapitalista brasileira, ensinando a desconfiar da prosperidade e do mérito. Desde a colonização, a religião católica, predominante, difundiu a ideia de que o acúmulo de riqueza pessoal é moralmente suspeito, enquanto a pobreza é virtuosa e redentora. Essa visão se traduziu no moralismo econômico que demoniza o lucro, a iniciativa privada e a herança, enquanto exalta a caridade estatal e a redistribuição forçada. Todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim para isso. Não edifica. Quem tem dinheiro é péssimo. Essa mentalidade ainda hoje impregna discursos políticos e políticas públicas. Impostos pesados sobre heranças, lucros e patrimônio são justificados como justiça fiscal, em nome de uma justiça social cósmica. Empresários bem-sucedidos são tratados como exploradores. A autodeterminação, a responsabilidade e o mérito individual são relativizados em nome de uma igualdade abstrata baseada no paraíso cósmico católico. Em Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. O resultado é um ciclo de desconfiança e ressentimento contra quem produz, poupa e investe, e uma cultura que normaliza o Estado como justiceiro redistribuidor compulsório. Mas a riqueza no mundo atual não é um crime, não é fruto de guerra, pilhagem e escravidão. Ela é fruto de trabalho com troca voluntária de valor, sob muita concorrência e risco, que deve ser respeitada e estimulada, pois gera empregos, inovação e prosperidade. Enquanto persistirmos nesse moralismo herdado da tradição católica, o Brasil continuará punindo quem produz e premiando o parasitismo. Romper com essa tradição não significa negar valores espirituais ou éticos, significa separar moral religiosa medieval de política pública para o mundo atual. Um país só será livre e próspero quando valorizar a liberdade econômica, o mérito e o direito de deixar um legado, sem ser tratado como culpado por enriquecer. A verdadeira justiça não é punir o sucesso, é garantir a liberdade para que todos possam buscar o seu. A superação desse ciclo começa pelo despertar do brasileiro do torpor do sono dogmático católico. Para isso, não basta educação de qualidade, é preciso pensamento muito crítico e muita coragem para questionar narrativas tradicionais. Sem esse passo, continuaremos reféns de ideias velhas travestidas de novidade, e o país seguirá aprisionado à mediocridade. O Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. O sujeito olha para você com um ar de desprezo. Você diz alguma coisa, o camarada olha para você com um ar de desprezo, um ar de superioridade formidável e diz: eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que isto foi uma das grandes forças publicitárias na eleição do seu Luiz Inácio da Silva. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum.
É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.